Fala galera, tudo bem? Meu nome é Maurício Júnior, eu sou luthier de instrumentos de sopro e o vídeo de hoje, ou a dica de hoje, é sobre instrumentos da Yamaha, tá? Os instrumentos da Yamaha fabricados no Japão e os instrumentos da Yamaha fabricados na Indonésia, tá? Para a gente entender um pouco sobre essa questão da fabricação, vamos lá na história da Yamaha, tá? Yamaha é uma fabricante japonesa que por muito tempo fabricou toda a sua linha de instrumentos de sopro ali no Japão mesmo. Então a linha estudante, intermediária, profissional e a linha custom foi toda feita no Japão por muito tempo, tá? A Yamaha, com o passar dos anos, ela começou a fazer a fabricação de alguns instrumentos em outros países, tá? Então não são muito comuns aqui no Brasil, mas você vai encontrar Yamahas também feitos na China, tá bom? Então, há algum tempo a Yamaha produziu também instrumentos na China e tem algumas linhas que foram montadas nos Estados Unidos. Você vai ver escrito assim embaixo do instrumento, established, não sei se a pronúncia é essa, em inglês, que é montado nos Estados Unidos. Então, established USA, tá? Você vai ver isso aí no seu instrumento, caso você tenha um. É um instrumento da Yamaha que foi feito no Japão, as peças, mas que foi montado nos Estados Unidos. Então, um período de tempo a Yamaha fez isso, tá? Mas a questão é, instrumentos da Yamaha na Indonésia e no Japão, qual que é a diferença? Tá? É muito comum as empresas hoje em dia pegarem a sua linha de produção e montarem em outros países, tá? Para quê? Para diminuir custo e até mesmo imposto, tá? Em alguns países a mão de obra é muito mais barata, então essas empresas elas migram, tá? Para esses países para estar fazendo uma outra linha de produção e jogar também esses produtos no mercado mundial com um custo final mais em conta, tá? Então vamos lá, a fábrica da Yamaha na Indonésia, ela tem os mesmos padrões das fábricas japonesas, tá? Isso aqui foi algo que foi retirado mesmo do site da Yamaha. Todos os profissionais são treinados por profissionais japoneses. O maquinário dessas fábricas são idênticos aos do Japão, tá? O treinamento e a linha de produção também é a mesma, isso segundo a Yamaha, tá? Isso aí você vai conseguir conferir isso no site da própria fabricante e também em alguns vídeos do tour que eles fizeram na fábrica da Indonésia, tá? Disponibilizado pela Yamaha aqui mesmo no YouTube, tá? Então, quanto à linha de produção e treinamento dos profissionais que fazem esses produtos, tá? É o mesmo. Mas rola por aí que os instrumentos japoneses são melhores e tudo. O que eu entendo e o que eu consegui entender com o tempo, consegui sentir mesmo, tanto fazendo revisões desses instrumentos quanto tocando, tá? Sou saxofonista e flautista, então eu tenho contato aqui na luthieria com muito instrumento da Yamaha, tá? É um dos fabricantes que mais tem instrumento aqui no Brasil. Tá? Então eu tenho contato tanto com os instrumentos feitos na Indonésia quanto os instrumentos feitos no Japão. Então eu consigo comparar, às vezes eu tenho aqui na loja diversos instrumentos das duas nacionalidades. Então eu consigo pegar o mesmo instrumento, da mesma linha, da mesma série e fazer algumas comparações. Então assim, não quero causar polêmicas porque esses assuntos eles se divergem muito. Então é mais uma opinião pessoal minha como luthier e como músico. Não estou dizendo que o que eu estou falando nesse vídeo é verdade e você tem que entender isso como sendo uma verdade absoluta. Não, é uma opinião para que você esclareça também isso, caso você ainda não tenha conhecimento sobre essas informações, tá? Os instrumentos feitos na Indonésia, acaba que no Brasil eles recebem vamos dizer assim, uma receptividade um pouco mais desconfiada. Então assim, as pessoas tendem a achar que os instrumentos têm uma qualidade inferior. Eu como luthier e como músico acredito que não, eu não notei nenhum tipo de diferença em qualidade entre esses dois instrumentos, os fabricados no Japão e os fabricados na Indonésia. A qualidade é a mesma, mais sonoridade, afinação, mecânica e o material usado também não. O que você sente muito na hora de tocar os instrumentos é aquela variação normal. Tá? O que eu falo como variação normal? Se você pegar, vamos dizer aqui, um 275, um sax alto da Yamaha, um 275 que foi feito no Japão e também fizeram na Indonésia. Se você pegar esses dois, você vai sentir uma diferença, claro, entre os instrumentos. Da mesma forma que se você pegar dois saxofones 275 feitos no Japão e soprar, os dois vão ter particularidades, mesmo sendo a mesma série de instrumento com o mesmo acabamento.
tá bom? Então essas variações que tem de instrumento para instrumento é muito comum, independente de onde ele foi fabricado. Tá? Então, se você já é um músico que já experimentou vários instrumentos, você vai ver que cada instrumento ele traz uma identidade, uma particularidade ali de timbre, tá? Em algumas frequências você vai notar diferença entre esses instrumentos. Tá? Então, assim, eu já tive oportunidade de pegar uma flauta, vamos dizer assim, uma 481 feita na Indonésia e uma 481 feita no Japão. Em alguns momentos, né, e alguns outros instrumentos, essas flautas da Indonésia tiveram um desempenho melhor do que as japonesas. Tá? Não estou dizendo que são melhores, eu estou dizendo que tem essa diferença entre instrumentos. Tá? Da mesma forma que eu já peguei instrumentos feitos no Japão, que eram muito superiores na questão de timbre, né, e de harmônicos e tudo, do que uns feitos na Indonésia. Então, qual que é o objetivo desse vídeo? É mostrar para você que, no geral, o instrumento na essência é o mesmo. As particularidades que eles trazem é justamente essa particularidade comum na fabricação de instrumentos. Tá? Se você pegar um instrumento da Selmer, um saxofone da Selmer, um Super Action 80, você soprar dois Super Action 80 dentro da fábrica da Selmer, você vai ver que há diferença entre eles. Os instrumentos podem ter saído da mesma linha de produção no mesmo dia, na mesma hora. Você vai ver que sempre há uma diferença entre esses instrumentos, tá? E por que o mercado brasileiro não é que não aceita bem esses instrumentos? É porque ficam meio com o pé atrás, a Indonésia não presta, o Japão é melhor. A Yamaha ela fabricou, tá, toda a linha um tempo no Japão, como eu falei, mas agora ela fabrica a linha estudante e a linha intermediária, principalmente de saxofones, na Indonésia. A linha profissional e a linha custom ainda tem a sua produção ali no Japão, da mesma forma com os outros instrumentos, né? No caso das flautas, eles ainda fabricam alguns modelos profissionais, como a 481, na Indonésia, tá? Outros modelos já profissionais da série custom, a série 500, 600, 700, 800, ainda estão sendo feitos ali no Japão. Então, o que eles fizeram? Eles quebraram, dividiram assim a linha de produção entre esses países, tá? Como tem um custo de produção menor, os instrumentos da Indonésia tendem a ser mais baratos no mercado brasileiro, tá? E eu acho que até no mercado mundial, se você tem um custo de produção menor, acaba que o preço final desse produto, ele consequentemente tem que ser menor também. Então, o que acontece muito é que as pessoas ao revenderem, ou até mesmo os lojistas ao fazerem a compra desses instrumentos, acabam que não tem diferença ali entre os valores desses produtos. Então, como tem um custo inferior, é claro que o produto ele tem que chegar num valor final um pouco menor. Por isso que quando você vê alguns instrumentos anunciados que é do Japão e outros da Indonésia, acaba que os instrumentos japoneses eles têm um custo maior, né? O preço dele final é um pouco maior, até porque essa questão de produção também fez com que esses instrumentos chegassem com um preço final maior, tá? Então o vídeo de hoje foi mais para esclarecer essa questão sobre esses mitos e algumas verdades sobre esses instrumentos feitos na Indonésia e feitos no Japão, tendo bastante consciência ao comprar esses instrumentos, que eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, tá? E nem estou dizendo que são piores. A questão é que há sim essas particularidades com relação a desempenho de instrumentos, independente de onde ele seja fabricado, tá? Então, se você já teve essa oportunidade de pegar dois instrumentos, independente de qual seja o fabricante do mesmo modelo, você vai ver que há sim particularidades entre eles, beleza? No caso dos instrumentos da Yamaha, tá? Os dois também têm essa particularidade. Tá? Lembrando que as fábricas elas seguem o mesmo padrão. A Yamaha ela é uma das fabricantes que tem de instrumentos que ela é muito criteriosa quanto à sua linha de produção, então acaba que você tem a qualidade tanto do japonês quanto do feito na Indonésia a mesma, beleza? Então espero que esse vídeo tenha te esclarecido algumas dúvidas a respeito dessa produção e dos mitos e das verdades que permeiam ali em torno desses instrumentos com essas distintas fabricações, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho, escreve aqui embaixo nos comentários alguma sugestão que você tenha de vídeo para que eu possa fazer, tá? Vai ajudar você e algum outro amigo seu. Compartilhe esse vídeo se você achar que ele vai ajudar outra pessoa, tá? Compartilhe. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E
clicar no sininho, porque aí toda vez que eu fizer um vídeo novo aqui no canal, você vai receber uma notificação do YouTube e vai ficar por dentro das novidades. Beleza? Então, esse vídeo de hoje foi falando sobre os instrumentos da Yamaha fabricados no Japão e os fabricados na Indonésia, os mitos e as verdades e as diferenças, tá? Que eu encontrei tanto fazendo manutenção quanto tocando nesses instrumentos. Espero ter ajudado vocês e nos vemos nos próximos vídeos.